Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Que alegria, né? O povo de Deus se encontrando, a família se encontrando, botando os assuntos em dia. Que legal, que bonito. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus 18, 20, onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está presente. E aqui tem mais do que 2 ou 3, e aqui Ele está presente conosco. Hoje, que é o terceiro domingo de Advento, a coroa nos ajuda, com as 3 velas acesas, a lembrar que cada vez mais estamos nos aproximando do Natal, o Advento, a chegada, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente com sua palavra a nossa vida no culto de hoje. Nós vamos cantar o primeiro hino. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui. Em pé, fazemos invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, queremos nos colocar envergonhados dos nossos pecados, por não seguirmos a orientação da palavra de Deus, os mandamentos. Queremos, como pobres e miseráveis pecadores, nos chegar diante de Deus e lhe pedir perdão, e que por meio da sua palavra e a ação do Espírito Santo Ele nos transforme, nos dando assim a vontade de segui-lo, servindo a Ele, ao nosso Deus, seguindo a sua palavra, os seus mandamentos, amando a Ele, nosso Deus,
e também o nosso próximo. Vamos juntos fazer a confissão dos nossos pecados e, por amor de Cristo e a sua misericórdia, lhe pedimos perdão, dizendo: Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. E da parte de Deus, o meu Senhor, como ministro da sua palavra, anuncio a cada um de vocês a boa notícia do perdão que Ele concede gratuitamente através de Cristo e o seu sacrifício na cruz. Portanto, lhe declaro: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E creia nesta palavra de perdão anunciada a cada um de vocês, sem duvidar. Nós temos uma facilidade de guardar, anotar, não esquecer, mas por amor e por causa de Cristo, Deus perdoou todos os nossos pecados. Que assim Ele lhe dê essa certeza. Amém. Podemos nos sentar? Queremos ouvir a orientação da palavra de Deus para essa caminhada em nossa vida, orientada por Ele, guiada por Ele. E o texto que nós vamos ler de forma responsiva é o Salmo 85. Está na página 397 do Antigo Testamento. Ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para a Tua terra, fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do Teu povo e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o Teu furor e deixaste de lado o fogo da Tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o Teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a Tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente, e assim o Teu povo se alegrará por causa de Ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o Teu amor, e dá-nos a Tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dá o que é bom, a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para Ele. Até aqui a leitura do Salmo. Cantamos o próximo hino, falando do grande amor de Deus,
por cada um de nós, destacando a segunda estrofe que fala de Jesus que veio no Advento, no Natal, para ser o nosso Salvador. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Leitura do Antigo Testamento, registrado pelo profeta Sofonias, capítulo 3, versículos 14 a 20, página 618 do Antigo Testamento, nas Bíblias que nós temos aqui na igreja. Sofonias, capítulo 3, versículos 14 a 20. Povo de Israel, cante louvores a Deus, alegrem-se moradores de Jerusalém e louvem a Deus com todo o coração. O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês, e vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião, não desanime, nem perca a coragem, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês, e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará, como se faz num dia de festa. O Senhor Deus diz: eu afastarei a ameaça que está sobre vocês,
e os livrarei da desgraça. Quando chegar aquele dia, castigarei aqueles que os perseguem, salvarei os aleijados e trarei de volta os que foram espalhados. Vocês foram envergonhados em toda parte, mas depois terão louvor e glória. Quando chegar aquele dia, eu os ajudarei e os trarei de volta para o seu país. Farei com que prosperem de novo. Vocês serão famosos no mundo inteiro, e todos os povos os respeitarão. Eu, o Senhor, falei. Também ouvimos a leitura do Evangelho, registrado em Lucas, capítulo 7, versículos 18 a 28. Na página 55 do Novo Testamento. Lucas 7, 18 a 25. Aqueles que puderem ficar em pé, os convido para assim acompanhar a leitura do Evangelho, palavra do Senhor, que diz: os discípulos de João Batista, contaram isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: o Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar outro? Naquele momento Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim. Eu afirmo a vocês, que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de que as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Até aqui a leitura do Evangelho. Juntos confessamos a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Sentamos, cantamos o próximo hino.
Ó, vinde fiéis triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de grande amor, nasceu vosso Rei, lá do céu prometido. Deus nos abençoe no meditar da sua palavra. Amém. O texto do evangelho de hoje, uma dúvida. Jesus é aquele que foi prometido
E finalmente, o enviado que veio, o advento do Senhor Jesus, era ele. Quem tem essa dúvida é o João Batista. O João Batista, ele é aquele que batizou Jesus no início do seu ministério terreno. E aqui no capítulo 7 de Lucas, então tem uma dúvida. E para tirar essa dúvida, então, João Batista enviou 2 discípulos dele, 2 seguidores, 2 alunos, para perguntar a Jesus: é você mesmo? Você, Senhor, é aquele que ia chegar? Ou devemos esperar outro? Vocês percebem como João Batista não é muito diferente de nós? Mesmo sendo, conforme o próprio Jesus, o mais importante de todos os profetas, aquele que veio preparar a vinda do Messias. Vocês nunca questionaram se é Jesus mesmo, o Salvador? Aquele que foi enviado por Deus? Dúvidas ocorrem na mente, no coração do ser humano pecador, diante da palavra de Deus que está revelada e nos aponta para Ele. Mas ainda assim, o João Batista, eu, você, em algum momento talvez tenhamos esta dúvida. Jesus diz a respeito daqueles que creem, né? Felizes são as pessoas que não duvidam de Jesus, de que Ele é o Messias prometido e enviado. E podemos cantar: alegres o adoremos, Ele é o nosso Deus. Curioso é o jeito que Jesus responde para esses 2 discípulos. Jesus não diz nada num primeiro momento. O texto bíblico diz: naquele momento Jesus continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo, ou seja, curando muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos. Expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Essa foi a resposta de Jesus para os discípulos de João Batista, e é também para nós. Assim, hoje, no silêncio que muitas vezes nós nem nos atentamos, Jesus nos dá respostas convincentes de que Ele é aquele que Deus enviou para ser o nosso Salvador. Ele ainda continua hoje curando os nossos sofrimentos, as nossas dores, expulsando espíritos maus, curando. E o maior dos sofrimentos que Jesus cura são os causados pelo pecado, quando Ele nos perdoa. Esse Jesus, sim, é aquele que Deus enviou, e não é outro. Não duvidem, creiam. Felizes aqueles que não duvidam de Jesus, o Filho de Deus enviado. Na sequência do texto, então, Jesus responde falando aos discípulos. E aqui é curioso que quando Jesus fala, ele está citando este texto de Isaías, do Antigo Testamento, porque a promessa bíblica diz que o escolhido, o Messias enviado, ele iria
curar cegos, surdos, aleijados, mudos. E aí então Jesus, lembrando deste texto, diz assim aos 2 discípulos de João Batista: voltem e contem ao João o que vocês viram, aquilo que Jesus estava fazendo antes, e aquilo que vocês ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o Evangelho. Felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Jesus, por meio dos seus milagres, e aqueles discípulos de João vendo e ouvindo aquilo, e aí Jesus faz a conexão. Olha lá no Antigo Testamento, é isso que está escrito lá, né? Vocês viram? Ouviram? Pois é. Entenderam? Bem fácil. Digam lá para o João que sou eu o cara que devia de vir e veio para salvar o mundo. É o advento, Jesus vindo. E ainda hoje Ele continua em nossas vidas, trazendo paz por meio do perdão, esperança por meio da fé em Cristo, a esperança da vida eterna e de um Deus que nos acompanha nas nossas dificuldades do dia a dia, onde não andamos sozinhos. Um Deus que continua realizando os seus milagres. A segunda parte da minha mensagem, quero aqui lembrar daquilo que Jesus fala sobre João Batista. Jesus diz, lembrando lá o texto de Malaquias 3:1, Jesus cita esse texto do Antigo Testamento falando de João Batista, o seguinte: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, e eu o enviarei adiante de você, adiante de Jesus, adiante do Messias, aquele que deveria vir e veio, para preparar o caminho. Hoje nós temos aqui no culto, logo em seguida, a instalação da diretoria. E eu quero falar assim diretamente para vocês, diretoria, e de tabela a toda a congregação, dizendo que você que é da diretoria, você que é membro desta congregação, todos nós somos o João Batista. Eu vou explicar, não é difícil. Jesus teve o caminho, um agricultor diria assim, teve a terra preparada para o plantio. Quem preparou a chegada, a vinda, o mais importante dos profetas, conforme o próprio Jesus falou, foi o João Batista. Ele preparou o caminho. Quem esteve no culto na semana passada, ou ouviu o culto, ali foi dito por João Batista para que se arrependessem dos seus pecados, para crerem em Jesus. Esse é o preparo do caminho, para que Jesus venha. E poderíamos dizer que hoje o João Batista é todo aquele que de alguma forma, direta ou indiretamente, anuncia o Evangelho de Cristo, seja pastor, seja diretoria, seja toda a congregação, a professora da escola dominical, a liderança das servas, dos jovens, dos leigos, da congregação, que auxiliam na instrução, que tocam no culto, que gravam o culto, que são recepcionistas de um jeito ou de outro. Nós somos aqueles que preparamos o caminho
preparamos o solo para ali semear o Evangelho, para a vinda de Jesus na vida de muitas pessoas. Que tenhamos sempre esse claro propósito do reino de Deus em nossa vida, deixando as nossas vaidades, os nossos interesses. Como o próprio João Batista disse, que diminua eu, que eu desapareça, e que cresça, que apareça Jesus. E assim podemos dizer que você e eu somos como João Batista, especialmente a diretoria, pastor e todos os membros. E quando eu digo todos os membros, às vezes, mas talvez você pergunte assim, mas eu lá no meu cantinho, quietinho, nunca tive envolvido em nada. Será? Sei de muitos que oram pelo trabalho da congregação São Lucas, São João, Cristo para Todos, pelo reino de Deus, pelo pastor, pela diretoria. Quando nós trazemos nossas ofertas para que esse belo trabalho de preparar o caminho e o Evangelho ser anunciado, estamos assim, sendo que nem João Batista. E a diretoria e o pastor e toda a liderança que está ali junto, porque a diretoria e o pastor não fazem nada, mas todos juntos, toda a congregação junta, unida, com o mesmo propósito, que é bem claro e simples: anunciar Cristo para todos, para que o reino de Deus continue assim, trazendo esta certeza à vida das pessoas, que é a resposta que Jesus deu para João Batista. É aquele o Messias ou devemos esperar outro? A resposta: sim, Cristo é o Messias enviado por Deus. Felizes aqueles que creem nele e não duvidam. E assim, por meio da palavra de Deus, do batismo, da Santa Ceia, o Evangelho de Cristo que transforma vidas e dá certezas de um Deus que nos acompanha aqui e na eternidade, vai transformar e trazer alegria para muitas pessoas. Que a mensagem da cruz, anunciada na palavra de Deus, é a mensagem, a boa notícia. E essa boa notícia queremos continuar anunciando. Que Deus nos dê capacidade, que nós como membros, como diretoria, como pastor, possamos deixar que Deus nos guie por meio da sua palavra, para assim falar do amor, do perdão e da salvação de Cristo que veio para nos dar todas estas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos falar com Deus em oração e queremos incluir na oração os aniversariantes da última semana. No dia 6, a Terezinha Evanier Marcelino dos Santos. No dia 7, Fernanda Ros. No dia 8, Lucas de Oliveira, Rômulo Andrei da Silva e Sandro Viganói. No dia 11, Christian Daniel Bus, Maria Pereira Eltz, e hoje, dia 12, o Roger de Oliveira Georg. Também queremos incluir alguns pedidos na oração. Nós vamos incluir na oração um agradecimento. Durante a semana, a minha cunhada, a irmã da Cátia, a Márcia, fez uma cirurgia de retirada de útero e sucedeu tudo bem, né? Está já em casa se recuperando. Então queremos agradecer. Também queremos agradecer a Deus. Ontem a igreja
luterana, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, recebeu novos pastores na formatura. Então queremos louvar a Deus por esse momento e queremos dentre eles destacar um dos pastores, o pastor Stanley, pastor chamado para a congregação Cristo para Todos de São João, estará trabalhando no ano que vem, aqui pertinho de nós. A ele e também a noiva, e a partir da semana que vem, esposa Isabelle. Incluímos em oração alguns pedidos que eu olho sempre aqui para vocês, A irmã da dona Ivone, a irmã da dona Inelve, a Simone, a nora da dona Marina. Vocês teriam mais algum pedido para incluir em oração? Fala, seu Natan. A avó? Incluímos então, só não peguei o nome de quem é, fala mais alto. A dona Eleonor? Tudo bem, então vamos incluir a dona Eleonor na nossa oração, que vai fazer cirurgia na sexta-feira que vem. É isto? Fala, dona Juliana. 35 anos de casamento do João e da Juliana. Quando que foi? Amanhã. Parabéns, que Deus continue abençoando todos vocês. Vocês podem permanecer sentados e conversamos com Deus. Ó Pai Celestial, queremos te agradecer e louvar por Jesus ter vindo e assim a promessa se cumpriu. Ele veio para nos dar uma nova vida, nos perdoar os pecados, nos dar a esperança da vida eterna após a nossa morte. Que a gente tenha esta certeza, que possamos assim crer, querido e amado Pai Celestial. Obrigado também por todas as bênçãos derramadas em nossa vida. Nada merecemos, mas continuas bondosamente como um Pai querido, e por causa de Jesus Cristo, nos dando tudo o que precisamos para a nossa vida e sustento. Agradecemos pela saúde, pela família, pelas pessoas queridas que nos cercam. Obrigado pelos irmãos na fé da família cristã. Te agradecemos também por todas as lideranças dentro da igreja cristã, aqui em nosso meio, na congregação, aqueles que auxiliam direto ou indiretamente, para que o teu reino continue sendo assim divulgado, e o nome de Cristo seja anunciado para que muitos creem, preparando assim o caminho para a vinda do Senhor Jesus ao coração e à vida, à família de muitas pessoas. Agradecemos, querido Deus, por enviares mensageiros da Tua Palavra. Ontem tivemos a formatura no Seminário Concórdia. Que o Senhor abençoe a esses novos pastores, as suas congregações, as suas famílias. Aqui destacamos o pastor Stanley, junto com a Isabelle. Abençoe a eles e também o seu novo desafio, junto às congregações Cristo para Todos e São João. Agradecemos também pelos 35 anos de matrimônio do João e da Juliana. Obrigado também por ter cuidado da Márcia, a irmã da Kátia, na cirurgia que ela realizou, e tudo ter sido bem sucedido, e continua lhe dando a recuperação da saúde. Cuida, querido Deus, de todos que estão doentes, enfermos, fazendo algum tratamento. Que o Senhor dê uma fé firme e inabalável a cada um deles, e lhes restaure a saúde. Esteja presente junto com a dona Norma, junto com a irmã
da Ivone, a Marta, também com a Simone. Cuida, querido Deus, de todos, mesmo aqueles que nós não mencionamos aqui o nome. Abençoa cada lar, cada família, que a Tua palavra ali seja aberta, ouvida, compartilhada, seguida, que possa assim também as famílias viver sobre a Tua orientação, o perdão, o amor de Cristo. Também derrama as Tuas bênçãos sobre o Teu reino, aqui em nosso meio, a congregação São Lucas, São João, Cristo para todos. Abençoa a diretoria que será instalada no culto de hoje, que possa sim, orientada por Tua palavra, seguir no propósito de anunciar o Evangelho da salvação em Cristo. Abençoa, Senhor nosso Deus, as nossas vidas. Em Tuas mãos, querido Deus, entregamos o nosso viver. Em nome de Jesus, amém. Nos colocamos em pé e falamos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos nos sentar? Queremos agora então proceder à instalação da diretoria, eleita na última assembleia, no domingo passado. E assim, se conseguirem se colocar na ordem da minha esquerda para a direita, eu vou chamando aí os nomes: o presidente Marcos Frei, o vice-presidente Daniel Paiva, a secretária Angélica Frei, vice-secretária Deise Becker, tesoureiro o Christian Bus, a vice-tesoureira a Daiane Schwarzhaupt, aí do conselho fiscal o André Becker, o Délcio Bischoff e Beatriz Mate. Também quero convidar aqueles que estão presentes e deixam os seus cargos na diretoria. Também quero convidar para vir aqui à frente, os que estiverem presentes, o seu Roberto Maus, a Miriam Hartmann, a Heloise Bus, o Jason Heck e o Samuel Feijó. A Heloise está aí representando esse. Fica a nossa gratidão por todos estes que trabalharam aí nos últimos 2 anos na diretoria da congregação. Quero aqui então conversar com vocês e estas palavras, talvez com o tempo nós vamos esquecendo, mas elas são muito importantes, então prestem muita atenção. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, vocês foram eleitos pela assembleia desta congregação, isso foi no domingo passado, após o culto, como membros da diretoria da mesma. Antes de assumirem publicamente as funções para as quais foram eleitos, é oportuno lembrar quais são as atribuições de uma diretoria. Como membros da diretoria, é seu dever cooperar com o ministro da palavra chamado e ordenado, de acordo com a capacidade que Deus deu a cada um e conforme as funções para as quais foram eleitos, trabalhando para o crescimento do reino de Deus aqui no mundo. É responsabilidade de vocês cuidarem para que os cultos divinos se realizem regularmente e sejam conduzidos com decência e ordem, que o Evangelho seja pregado em toda pureza,
e que se tomem as providências necessárias para que o ensino, a edificação e a disciplina cristã sejam mantidas na congregação. Além disso, vocês devem auxiliar no atendimento aos enfermos e necessitados, conservar a paz, a harmonia e o amor entre os irmãos na fé, promovendo desta forma o bem-estar geral da congregação. É também compromisso da diretoria administrar o patrimônio da congregação, mantendo-o em bom estado de conservação. Da mesma forma, a diretoria deve cuidar para que sejam proporcionados os meios para a manutenção do pastor e para as demais despesas necessárias da congregação. Como servos de Cristo e dirigentes desta congregação, vocês precisam demonstrar aos próprios familiares, bem como a toda a congregação, um exemplo de vida cristã, de serviço, de oração e de fé, sempre firmados na palavra de Deus. E agora, para que a congregação esteja certa de que vocês estão dispostos a servir de livre vontade, lhes pergunto na presença de Deus: vocês aceitam as funções e as responsabilidades para as quais foram eleitos e querem desempenhar fielmente o trabalho conforme a capacidade que Deus dá? Se é, digam sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Tendo feito essa promessa, confio a cada um de vocês o desempenho dos cargos para os quais foram eleitos. Isto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a bênção do Senhor no exercício das suas funções. Rogo a Deus que Ele os assista, guie, oriente, encoraje e aconselhe pelo seu Espírito Santo em tudo o que realizarem no trabalho do Senhor. E podem estar certos de que Deus, que é justo e compassivo, os recompensará nesta vida e na eternidade. Tenham a palavra de Deus como conselheira e busquem nela o ensinamento de cada dia, a fim de que o trabalho de vocês contribua para a glória de Deus, para os interesses da congregação e para a sua própria felicidade. Que Deus os contemple ricamente com a sua graça e abençoe o seu fiel trabalho. Quero convidar a congregação para ficar em pé e orarmos. Ó Deus misericordioso, que ouves as nossas promessas e nos ajudas em nossas limitações, suplicamos-te que envies o Espírito Santo a estes teus servos, para que desempenhem as suas funções com dedicação, firmeza, coragem e sabedoria. Concede-lhes uma vida de fé, oração e exemplo de boas ações. Que as suas atividades contribuam para a edificação da tua igreja e para a concórdia entre os membros desta congregação. Que eles sejam uma bênção para os teus fiéis, a fim de que o teu nome seja louvado e santificado. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. A congregação pode sentar-se. Em nome da congregação e também em meu nome e da minha família, quero deixar a gratidão àqueles que deixam os cargos a partir desta instalação. Ali estão os nomes, né? A dona Miriam Hartmann, o seu Roberto Maus, a Heloíse Bus, o Jason Heck e o Samuel Feijó. Então, em nome da congregação, em nome do pastor e a sua família, nós apresentamos aqui o nosso sincero agradecimento às pessoas que durante a gestão passada prestaram seus serviços como membros da diretoria desta congregação. Que Deus, o Senhor, o nosso bondoso Pai Celestial,
os recompense pelos serviços realizados para a sua glória e no interesse da sua igreja. E a vocês, queridos irmãos e irmãs, que Deus os chamou para o exercício das suas funções, por isso continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Que a paz de Deus os acompanhe hoje e sempre. Amém. E aqui quero cumprimentar e assim desejar as bênçãos de Deus a cada um em seu cargo. Presidente Marcos, que Deus te abençoe. Vice-presidente Daniel, Deus te abençoe. Angélica, secretária, que Deus te abençoe. Deise, vice-secretária, que Deus te abençoe. Christian, tesoureiro, que Deus te abençoe. Daiane, vice-tesoureira, que Deus te abençoe. E aqui do Conselho Fiscal, o André, seu Délcio, Ana Beatriz, que Deus abençoe vocês ricamente também. E o nosso agradecimento, a Heloísa e aos que deixam os seus cargos. Depois, ao final, nós vamos tirar uma foto. Eu já vi que alguns estiveram aí tirando foto, mas então permaneçam ainda. Antes de ir embora, nós vamos tirar uma foto para depois colocar também no semeador. Vocês podem voltar aos seus lugares. Que Deus os acompanhe e abençoe. Novamente peço para que todos fiquem em pé e nos preparamos então para o momento da Santa Ceia. Ninguém tem maior amor do que dar a própria vida em favor dos seus amigos. Isso fez Jesus por nós quando ofereceu a sua vida em sacrifício. Ao celebrarmos a Santa Ceia, conforme a palavra de Deus, recebemos com o pão e o vinho o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor! É uma bênção participar desta graciosa e íntima comunhão. Recebemos o perdão dos nossos pecados, o fortalecimento na fé e o crescimento no amor a Deus e ao próximo. Nós cremos, Senhor, demonstraremos esta fé em nossa vida, amando a Ti e ao nosso próximo, e seguindo os Teus ensinamentos. Que assim seja. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também tomou o cálice com vinho, deu graças a Deus, distribuiu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar. Ficamos em pé e agradecemos a Deus. Muito obrigado, ó Pai Celestial, por Tua palavra neste culto, pela Santa Ceia que recebemos, pelo perdão dos pecados, o fortalecimento na fé. Que esse também aumente nosso amor para contigo e o nosso próximo. Que possamos, assim como João Batista, anunciar e pregar o Evangelho de Cristo, aquele que veio para ser o Salvador do mundo, para ser o nosso Salvador, e que não tenhamos dúvidas disto. Em Tuas mãos, querido Deus, entregamos a nossa vida, em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina contigo, ó Deus Pai, Deus Espírito Santo, um só Deus por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.